Olá, no programa de hoje você vai ver que a paisagem árida, seca, marca o sertão nordestino castigado pelas longas estiagens. Quem poderia imaginar que desta terra tão seca e tão castigada brotariam frutos valiosos? No Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, da vida à região. A irrigação transformou o Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, no maior polo de exportação de frutas do Brasil. O destaque é a produção de manga. É do campo que vem a grande riqueza desse país. A vocação do Brasil está no agro. E você vai ver também que uma cidade do interior paulista virou paraíso de empreendedores que investem em inovações no agronegócio. A região ganhou o apelido de Vale do Silício Brasileiro. E como na Califórnia, nos Estados Unidos, é berço da alta tecnologia. O Brasil volta a exportar carne bovina para a China. Vendas ficaram suspensas por 10 dias após registro de caso atípico da doença da vaca louca. Plano Safra 2019-2020 será anunciado na próxima terça-feira em Brasília. O sertão nordestino é marcado pelos contrastes. De um lado, a caatinga com paisagem árida, seca, devido às longas estiagens. De outro, a irrigação que transformou o Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia. A região é a maior produtora de frutas do Brasil e um dos destaques é a manga, como mostram o repórter Bruno Faustino e o cinegrafista Alex Miranda. Uma região de contrastes. De um lado, a seca. Do outro, o verde. Assim é o Vale do São Francisco, no Nordeste brasileiro. A região é uma das maiores produtoras de frutas do país. Por aqui, a manga se destaca. É muita manga. Mas como isso é possível? Graças às águas do Velho Chico. O projeto de fruticultura do Vale é um verdadeiro oásis em meio à caatinga do sertão. Isso aqui, antes da irrigação, era um verdadeiro deserto. É uma área semiárida, então, portanto, impossível de você sobreviver nas condições naturais da vegetação, tendo em vista que a produtividade é muito baixa, a única atividade econômica que desenvolve é a caprinocultura, e após a vinda da irrigação para essa região, isso passou a ser uma barreira à migração de nordestinos para as grandes cidades do Centro-Sul, fazendo com que esses nordestinos aqui tenham o sustento e a condição de vida digna. Silvio foi um dos pioneiros na produção de manga em Casa Nova, na Bahia. Mas no início, apostou em outras culturas. Após me formar em agronomia, iniciei com melão e tomate. Aqui chegou a ser o maior polo produtor de melão do Brasil e o maior polo de produtor de tomate da América Latina. Posteriormente veio a manga e a uva, que hoje tem na balança comercial 90% da uva, 99% da uva exportada é dessa região e 85% da manga exportada do Brasil é dessa região também. A propriedade tem 700 hectares plantados e em cada hectare produz 30 toneladas de manga por ano. Aqui é uma região de clima tropical, seco, onde disponibilizamos água através da irrigação e com muita luminosidade. Isso faz com que nós produzimos mangas com baixo teor de produtos químicos, porque a umidade é muito seca e não desenvolve doenças aqui na região. O ano inteiro da manga aqui na região, a gente mira o inverno do hemisfério norte. E é nesse período que a gente atende o hemisfério norte, quando lá necessita de frutas, pois não há possibilidade de produzir no inverno europeu. 6 municípios concentram a produção de manga aqui no Vale do São Francisco. 3 pernambucanos e 3 baianos. Casa Nova, na Bahia, é um deles.
85% da fruta produzida aqui na região vai para fora do país. O Vale do São Francisco é o maior exportador de manga do Brasil. As variedades plantadas atendem paladares exigentes. Nós temos aqui a quente é exportada para a Europa e mercado asiático, tendo em vista que esses mercados pagam muito bem pelo valor dessa fruta. É uma fruta sem fibra, é uma fruta excelente para consumo in natura. Nós temos a Tomiatrix, essa Tomiatrix a gente preferencialmente exporta para os Estados Unidos. Ela é muito atrativa pela sua coloração vermelha e o americano dá preferência às frutas vermelhas, come com os olhos. Para aguentar as altas temperaturas do sertão, a fruta recebe uma proteção, uma espécie de cal, que não traz nenhum risco à saúde. O produto é todo retirado durante o beneficiamento da manga, que acontece na própria fazenda. É feita uma amostragem para ver a qualidade, o Brix, vários fatores, se há presença de mosca da fruta, se não há, se há algum dano. E após isso, a fruta é lavada e secada, aplicado cera e embalada. Entra numa máquina de classificação, essa classificadora eletrônica por peso separa os frutos de acordo com o tamanho. A fruta é resfriada e sai para os diversos mercados. A fruta mais madura, ela tem um tempo de prateleira, uma vida menor. Essa fruta fica aqui no mercado interno porque é mais rápido o escoamento. Mãos habilidosas cuidam do armazenamento da fruta nas caixas, que serão destinadas aos mercados nacional e internacional. A gente separa sempre o fruto melhor, né? Mais bonitinho, e vai tendo aquele cuidado para ficar bem organizadinha. É muito satisfatório a gente trabalhar, né? Levantar cedo, para vir dar o melhor que a gente pode. E é muito satisfatório a gente escolher a fruta, mandar, que a gente é responsável pela melhor embalagem, né? A manga trouxe muitas conquistas a essas mulheres. O meu trabalho, eu levo sustento para minha família, né, para os meus filhos, e sou muito feliz e grata a Deus por ter meu trabalho. Reformei minha casa, coloquei meus filhos numa boa escola. Tudo com o dinheiro da manga. Dinheiro da manga. A mulher que no passado não tinha emprego, na sua grande maioria, hoje aqui com a produção de frutas no Vale do São Francisco, a empregabilidade da mulher é muito grande. Da fruticultura de um modo geral, por a mulher ser mais sensível, mais cuidadosa, mais detalhista. Isso aí é de fundamental importância para a inclusão da mulher no trabalho. O futuro das mangas do São Francisco está nas mãos de uma jovem promessa. Helena, 23 anos, filha do Silvio, uma das herdeiras da fazenda. E ela já faz planos para os negócios da família. Hoje eu vejo isso como uma abertura de portas para o mundo e que é um negócio muito apaixonante, que é uma outra realidade, diferente das cidades. A vida no campo é totalmente diferente, é apaixonante o negócio. Isso nos alegra muito porque essa atividade é muito apaixonante. E eu sinto que os meus sucessores, as minhas sucessoras estão apaixonadas pela atividade agrícola, a atividade da fruticultura irrigada aqui no Vale do São Francisco. Hoje, o peso do agronegócio na economia é gigante e tem que ser dado continuidade, porque e o campo é apaixonante. É você regressar, é você buscar outra qualidade de vida, outra realidade. Com ideias inovadoras também. Com certeza. Procurar sempre inovar, buscar soluções para o que hoje é problema, no futuro se torne uma solução e uma melhoria nos negócios. É do campo que vem a grande riqueza desse país. A vocação do Brasil está no agro. O agro tem que ser prestigiado, porque é do agro que vem o alimento, é do agro que vem a riqueza desse país. O Brasil precisa valorizar mais o agro.
precisa dar valor ao homem que está no campo. Hoje o senhor é um homem satisfeito com a sua atividade? Com certeza, isso é muito empolgante, você está gerando emprego. Nós aqui geramos 2.400 empregos numa região que no passado não tinha geração de emprego, que era a população pobre, e hoje há trabalho para o povo, há dignidade, há trabalho em condições dignas. Os funcionários todos registrados, todos com seus direitos sociais adquiridos e honrados pela empresa que gera emprego e sustenta milhares de pessoas na região. Isso é agro. Isso é agro, isso é Brasil, isso é a atividade que tem que ser prestigiada por toda a comunidade brasileira, toda a população que aqui mora. E veja a seguir. Brasil volta a exportar carne bovina para a China. Plano Safra 2019-2020 será anunciado na próxima terça-feira em Brasília. Rondônia conta com mais de 10 mil produtores de cacau espalhados por todo o estado. A estimativa para esse ano é de colher 30% a mais que o ano passado. A gente volta já. Confira agora as notícias do campo que foram destaque nesta semana. Em Rondônia, o cacau está se tornando sinônimo de riqueza. Hoje, o estado se recupera de um declínio que aconteceu nos anos 90, quando a área plantada era de 40 mil hectares. Hoje são apenas 12 mil, mas o cenário se mostra favorável. Rondônia é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil. São 10 mil produtores em todo o estado. A estimativa de colheita para esse ano é de 10 mil toneladas, 30% maior que a do ano passado. Somando os números dos primeiros 5 meses de 2019, Santa Catarina voltou a liderar o ranking brasileiro de exportações de frango. Os países que mais importam o produto aqui do estado são Japão, China, Emirados Árabes, Holanda e Arábia Saudita. Todos eles, nesses últimos meses, apresentaram um crescimento considerável nas compras do frango. A expectativa do governo catarinense é de que esse índice continue crescendo ao longo do ano. O Plano Safra 2019-2020 será lançado na próxima terça-feira em Brasília. Com a aprovação de crédito suplementar de quase 249 bilhões de reais para o governo federal, 10 bilhões de reais serão para subsídio aos financiamentos do setor agropecuário. No ano passado, o governo havia disponibilizado 194 bilhões de reais aos produtores, com juros entre 2,5% a 4,6% ao ano. Uma missão dos Estados Unidos inspeciona frigoríficos de bovinos e suínos no Brasil. A auditoria vai até o próximo dia 28 em abatedouros de 6 estados: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. As inspeções também serão realizadas nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária em São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil já cumpriu as exigências em relação à qualidade do produto e está pronto para iniciar as exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos. As chuvas podem comprometer ainda mais o plantio de soja nos Estados Unidos. Os mapas indicam um acúmulo elevado de chuva até o próximo dia 28. Com isso, a Bolsa de Chicago registrou oscilações nas cotações de soja, acumulando alta superior a 2% durante a semana. Após o fim do embargo, o Brasil volta a exportar carne bovina para a China. As vendas estavam suspensas desde o último dia 3, após um registro atípico em Mato Grosso de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca. Com isso, o Brasil volta a emitir certificados sanitários e a realizar exportações para o país asiático. A safra de grãos 2018-2019 deve bater recorde, com mais de 238 milhões de toneladas. O crescimento representa quase 5%, pouco mais de 11 milhões de toneladas se comparada à safra anterior. A previsão é de crescimento nas produções de algodão em pluma, milho e trigo, e de queda nas safras de soja e arroz.
A área plantada total na safra 2018-2019 deve crescer quase 2%, ficando próxima a 63 milhões de hectares. Os maiores aumentos são previstos nas áreas de soja, milho e algodão. Vamos ver agora o comentário do engenheiro agrônomo Chico Graziano. O Brasil tem colhido safras cada vez maiores. Mais importante, porém, do que o volume da safra colhida é a qualidade da agricultura brasileira. E como é que nós medimos qualidade? Medimos pela produtividade. Quer dizer, quanto que se produz por área cultivada. Se nós pegarmos nos últimos 40 anos no nosso país, o crescimento da produção agrícola deu ao redor de 3,1% ao ano, maior do que os Estados Unidos. Porém, 80% deste aumento da produção rural se deveu ao aumento de produtividade. Significa o quê? Mais tecnologia. Significa intensificação. Significa você usar melhor aquela área que está sendo cultivada. Mais ainda no Brasil, nós fazemos 2, às vezes até 3 safras na mesma área. E ao invés de nós aumentarmos a produção, ao invés de nós aumentarmos o desmatamento, nós estamos fazendo o quê? Ocupando áreas já desmatadas, que estavam com pastagens degradadas, e estamos utilizando essas áreas degradadas na produção agrícola, com soja, com milho, com algodão, fazendo a integração da lavoura com a pecuária. A intensificação da produção agrícola no Brasil é responsável por nós estarmos, vamos dizer, economizando florestas. Por quê? Porque se você somar toda a área cultivada do Brasil nos grãos que produziu essa safra, nós temos 7,8% do território. Se nós somarmos a isso frutas, cana-de-açúcar, café, eucalipto, o Brasil vai ocupar um total de 9% do seu território na produção agrícola, na agricultura. Isso é sensacional. Sabe quanto é que é nos Estados Unidos? 18%. Na China, 18%. Nos países da Europa, aproximadamente 50% do território é cultivado. Aqui no Brasil, portanto, nós somos capazes de bater recordes de produção, de produzir com alta produtividade, ocupando um espaço pequeno do nosso território. Esta é a agricultura que nós estamos construindo aqui no Brasil. Uma agricultura com tecnologia, com produtividade e uma agricultura sustentável. A seguir, uma cidade do interior paulista virou paraíso de empreendedores do agronegócio. O foco é a alta tecnologia. Os detalhes vamos mostrar já já. O futuro tecnológico do agronegócio passa por Piracicaba, no interior paulista. Empreendedores investem em inovações na região, que passou a ser conhecida como Vale do Silício Brasileiro. São Paulo, a cidade que não para. Mas é no interior do estado que o agronegócio pulsa. Bem-vindos a Piracicaba, o polo de inovação do agro brasileiro. Se Piracicaba fosse um estado, dentro do levantamento que nós fizemos, só perderia para o estado de São Paulo. 18% pelo levantamento do censo de empresas de base tecnológica, mais startups, estão aqui situadas. Aqui nós realmente geramos o conhecimento, a pesquisa para a agricultura tropical, que não deve nada a ninguém. Todo esse movimento tecnológico aqui no Vale de Piracicaba, no interior de São Paulo, se deve basicamente ao trabalho iniciado aqui na universidade. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. Foi ela responsável pela revolução digital no campo. A incubadora da ESALC foi um dos primeiros casos de incubadoras ligadas à universidade, isso em 1994. E ela teve uma primeira fase e em 2006 ela volta com uma nova face de empresas de base tecnológica. Naquele tempo não era o nome startup, nós chamamos de base tecnológica. E com foco muito forte na área de biotecnologia, de controle biológico de pragas,
E agora, obviamente, esse movimento da agricultura digital revoluciona e continuará revolucionando aí as inovações e a sustentabilidade do agronegócio. Grandes ideias saem daqui. Dá para imaginar que um videogame e um smartphone seriam suficientes para que estudantes desenvolvessem um sistema de pulverização por meio de sensores? O projeto iniciado na universidade deu tão certo e logo virou um negócio. Estar dentro da universidade é muito importante, já que os 3 sócios, donos da empresa, eles fizeram a pós-graduação no Laboratório de Agricultura de Precisão do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc, né? Então foi ali que eles se conheceram, foi ali que eles adquiriram muitos dos conhecimentos que eles utilizam hoje e que a gente tem para desenvolver os nossos produtos e tudo que a gente trabalha. E agora, quando a gente já é uma empresa, a gente está aqui incubado na ExalcTech, existe uma grande importância, já que o nome da Exalc é sempre levado para onde a gente vai, seja para pessoas que vêm visitar, é muito importante, isso dá um peso muito grande para a empresa. Por isso, Piracicaba é conhecida hoje como o Vale do Silício Brasileiro, uma comparação à região da Califórnia, nos Estados Unidos, onde estão situadas as principais empresas de tecnologia do mundo. E as gigantes já marcaram território por aqui. Um exemplo é o Pulse. O Pulse é um hub de inovação, né? Eu acho que é a resposta que a Raizen deu de como se relacionar com esses atores do ecossistema de inovação, né? Então, a Raizen, como líder do agronegócio e do cana-de-açúcar, por que não liderar essa inovação no agro? Então, a gente tem aqui desde startup de pecuária, analytics, que olha todo de forma global esse mercado, né? No Brasil, existem 300 pequenas empresas oferecendo soluções aos agricultores, segundo o levantamento realizado pela SP Ventures. 25 startups estão instaladas no Pulse. Todas trabalham juntas, no mesmo ambiente, apesar de desenvolverem projetos nos mais diversos segmentos do agronegócio. A Cromai nasceu para dar uma ajuda na agricultura, fazendo diagnóstico através de imagem. A gente desenvolveu inicialmente esse dispositivo, que é uma câmera pequena, não diferente de uma câmera de um celular, um microprocessador associado a um GPS. Isso vai na barra de um trator. Conforme o trator vai andando, ele vai fazendo fotos com uma frequência que você define, mas coisas de segundos. E essa aí, vamos dizer, esse sistema é o primeiro sistema que a gente usou para fazer a captura de imagem. Isso você faz um diagnóstico muito preciso, muito detalhado. A Robatec, ela monitora os animais em confinamento usando uma tecnologia chamada Beef Trader. Hoje, no mercado existem várias balanças que são sensores. Essas balanças elas coletam os pesos dos animais diariamente. Então, usando uma tecnologia, a gente consegue conectar com essas balanças, acompanhando o desempenho dos animais por peso, como também o consumo, aumentando a sua lucratividade. A SpecLab é uma empresa de tecnologia que tem como proposta desenvolver soluções analíticas inteligentes. Qual que é o produto de vocês, o principal? Nosso primeiro produto é uma solução baseada para análise de solos. A gente utiliza um detector para fazer o espectro da amostra e aí, com base nesse espectro, a gente faz a quantificação dos elementos que tem naquela amostra. Uma análise de clássica pelas vias úmidas, ela leva dias para ficar pronto, utilizam reagentes químicos que a gente tem que tratar, tem que dar o descarte adequado, e isso pode ser pode correr um risco ambiental. No nosso caso, nós não usamos reagentes, uma análise bastante rápida e mais econômica também ao produtor. O pessoal hoje vem no Pulse, está muito mais propositivo, trazendo startups, trazendo ideias. A gente pega esse pessoal com ideia, motivado, dá mentoria dos nossos executivos, aporta conhecimento técnico de aceleração com o nosso parceiro aqui, a NextP, a própria SP Ventures, que apoia também nessa mentoria, e entrega produto e solução. O sucesso das startups tem atraído cada vez mais investidores. O exemplo da Strider, que é uma startup que está com a gente desde o começo. Ela foi comprada por uma grande multinacional, que é a Syngenta. Foi uma vitória da startup, mas também da Raizen como um todo. É muito legal ver que, de fato, a gente já tem história para contar e resultados para compartilhar, Independente se daria para ser melhor ou não, a gente já está fazendo acontecer
E estamos querendo incorporar agora mais startups, mais soluções para a gente expandir isso. A gente teve um grande avanço aí, tanto de mecanização nos últimos anos, depois tivemos os implementos, né, de tecnologia de bio, e agora estamos partindo para essa agricultura digital que vai reduzir muito o próprio consumo de fertilizante, consumo de defensivos. Então você otimiza essa coisa toda, você aplica menos e tem muito mais eficiência. Isso você só consegue mesmo com tecnologia. O futuro não muito longínquo, nós teremos realmente coisas incríveis acontecendo na agricultura, os nanosensores, a genética, toda uma integração de base de dados, tudo isso funcionando para tornar o que nós chamamos de digital, né? A velocidade, a eficiência de transmissão de dados para tomar decisão e você poder cada vez mais criar um ambiente sustentável, um nosso setor cada vez mais sustentável, que o produtor rural brasileiro ele procura isso. Ele é um produtor que usa a tecnologia, ele é inovador, ele é preocupado com a sustentabilidade ambiental. Precisamos dar ferramentas e isso tem que ter, obviamente, toda a contribuição da universidade e da contribuição das empresas de tecnologia. E assim, Piracicaba vai mostrando um Brasil inovador, pulsante no agronegócio, sem perder aquele jeitinho de cidade interiorana e a sua famosa tradição caipira. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.